Começa agora o Jornal Aqui Acontece, produzido pelos alunos do 6º semestre do curso de jornalismo das Faculdades Integradas Alcântara Machado. E veja os destaques dessa edição. Nos dias 11 e 12 de novembro acontecerá o SARESP, prova anual aplicada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que avalia o ensino básico na rede estadual. Nas dicas culturais dessa semana, nós trazemos a Pinacoteca e o Museu da Língua Portuguesa, ambos localizados no bairro da Luz, região central de São Paulo. O governo federal inicia a campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo. Boa noite, está no ar, Aqui Acontece. Os alunos do ensino médio vão fazer as provas do SARESP e do IDEB. As provas servem para avaliação do ensino da rede estadual. A reportagem é de Franciele Veríssimo. Nos dias 11 e 12 de novembro acontecerá o SARESP, avaliação anual que é aplicada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que avalia o ensino médio na rede estadual. Neste ano, mais de 1.300.000 alunos farão o exame. O SARESP ele é muito importante enquanto instituição, a Diretoria de Ensino Norte 2 e mesmo o Estado, porque ele visa a melhoria do ensino e da aprendizagem. Com os resultados do SARESP, é possível que as escolas verifiquem quais foram as habilidades e competências não aprendidas. Entretanto, as turmas que fazem o SARESP não é a mesma turma que está no ano letivo. Então, ela consegue ver, enquanto gestão escolar, o que ela pode melhorar por meio do plano político-pedagógico, nas ATPCs, no rendimento escolar, no fluxo. O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é a nota básica do país, que numa escala de 0 a 10, o MEC estabeleceu nota 6, para ser alcançado até 2021. O índice é divulgado a cada 2 anos. O IDEB, ele é macro. Ele pensa Brasil como um todo, o mínimo necessário. O SARESP, ele avalia o rendimento do Estado de São Paulo. São 2 instrumentos, só que competências e habilidades dentro do SARESP é focado dentro do programa. E do IDEB é uma avaliação macro que surge dentro dos PCNs, que é um documento de orientação do MEC. A novidade agora é manter o corpo em forma e aprender a se defender ao mesmo tempo. É o que mostra a reportagem de Vanessa Tavares. Muitas mulheres têm buscado as artes marciais como forma de defesa pessoal e também para perder calorias e definir o corpo de forma rápida e menos monótona, ao mesmo tempo em que diminuem o estresse e a agressividade, além de ganharem mais autoconfiança e autoestima. Na verdade, assim, eu sempre tive interesse em conhecer como é que é o esporte, porque sempre me falaram muito bem. Eu achava que era assim, uma coisa mais, mais masculina, mas eu vi que não. Então, foi interesse assim, de faz muito tempo mesmo. Com a presença cada vez maior das mulheres praticando artes marciais, aqui na academia versus Fight Club não é diferente. As mulheres estão marcando presença no tatame. Aqui na academia não tem diferença nenhuma, é até legal isso, porque eles te tratam assim, é lógico que eles vão um pouco mais devagar, mas eles te tratam da mesma maneira, não tem diferença nenhuma, tanto homem quanto mulher. Se for assim com homens, assim, aqueles que treinam há mais tempo, a gente pode pegar um pouquinho mais pesado. Elas vêm mais em busca de emagrecer, enrijecer a massa muscular, e aí acaba se beneficiando de tudo que isso vem como uma consequência, está no pacote. Você vai emagrecer, vai enrijecer a massa muscular, mas você consegue desestressar. Eu acho que o corpo da gente muda bastante, você cria um físico muito melhor. O treinamento ele te dá bastante condicionamento, então a diferença é bem grande no corpo, sim. As artes marciais são uma das práticas esportivas mais completas, com princípios e ensinamentos filosóficos em sua base, como respeito e disciplina. Traz equilíbrio para quem pratica, além de outros benefícios como melhor coordenação motora, melhor condicionamento físico, força e resistência. As chuvas que atingiram a capital paulista neste fim de semana deixaram parte das regiões sul e sudeste em estado de atenção para alagamentos.
Apesar disso, não houve aumento nos 3 principais reservatórios que abastecem São Paulo. A repórter Mariana Garcia tem mais informações. Boa noite, Mariana. Boa noite. As chuvas no fim de semana não melhoraram a crise hídrica da Grande São Paulo. O sistema alto do Tietê apresentou uma melhora de 6% na sexta-feira e 8% no domingo. Apesar disso, os níveis continuam baixos para essa época do ano. O sistema Cantareira não apresentou nenhuma melhora, porém diminuiu a queda dos últimos meses. O sistema da Guarapiranga apresentou um nível total de 38%. Esse é o menor nível nessa época do ano da última década. A Sabesp informou que mesmo que chova dentro do previsto até abril de 2015, levará anos para que o sistema seja normalizado. Mariana Garcia para o que aqui acontece. Obrigado, Mariana. Mais de 1 milhão de brasileiros foram às ruas em 2013 para manifestar a indignação sobre a política do país e com a promessa de fazer a diferença nas urnas em 2014. A onda de protestos, ocorrida entre junho e julho de 2013, mostrou uma juventude engajada com questões políticas e sociais. Nas universidades, bares e ruas, o resultado das eleições deste ano geraram críticas quanto à eficácia das manifestações. Despertou interesse na política, né? Não surtiu efeito. Acho que fizeram muito para chegar nas urnas e não fazerem nada. Eu estava imaginando que seria um pouco diferente. Tantas dúvidas e incertezas geram um questionamento. Frente à realidade atual, o jovem se encontra desanimado com a política brasileira? Não é só o jovem brasileiro, o velho brasileiro, o adulto brasileiro, a mulher brasileira, todos estão desgostosos com a política. Eu acredito que uma hora esse país vai mudar. Não é possível que não mude. Finalmente a gente já está vendo político indo para a cadeia. Eu nunca tinha ouvido falar de um político na cadeia. Então nós demos um passinho à frente. Eu acredito que um dia tem que melhorar. E é uma questão cultural. E é o jovem que vai votar amanhã, que vai eleger amanhã. E os jovens hoje estão com os olhos bem mais abertos do que os jovens de antigamente. Eu acredito que um dia muda, mas não são só os jovens descontentes hoje não. A juventude brasileira está despertando para a realidade e esse comportamento gera reflexões das mais diversas vertentes. Os jovens hoje estão exigindo mais dos políticos, né, e correndo atrás dos seus direitos. Hoje a nossa juventude não se sente representada pelos nossos políticos. O pessoal meio que despertou assim, o interesse de correr mesmo atrás e tentar se mexer, né? Falta muito ainda para funcionar alguma coisa. As opiniões se dividem. A população está reticente com o futuro político do Brasil. Por outro lado, desde 2013, os brasileiros buscam mecanismos para mudar a velha política. De fato, não é possível afirmar que haja desinteresse. Rebeca Góes, para o Aqui Acontece. O governo federal fechou o mês de setembro com um déficit de 25 bilhões e 5 milhões de reais, um recorde na história do Banco Central. O repórter Rômulo Speca tem as informações. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Rebeca. O país não conseguiu arrecadar e gastou muito mais por causa as contas previstas de 2014 era de economizar 99 bilhões de reais. Além de não economizar, ainda gastou 5 bilhões e 300 milhões de reais, forçando o governo nos últimos 3 meses do ano a conseguir 114 bilhões de reais para cumprir a meta. Isso causou uma inflação muito sólida e mesmo o Banco Central ter elevado os juros, a inflação não cedeu. O secretário do Tesouro Nacional, Arnon Agostinho, reconhece que o crescimento econômico foi muito abaixo do que o governo estava trabalhando. Por causa do déficit nas contas, o governo diz que vai alterar a lei de diretrizes orçamentárias enviada ao Congresso, que previa um PIB de 1,9%. Rômulo Speca, para o Aqui Acontece. Obrigado, Rômulo. E veja a seguir, a medicação por conta própria tem sido um problema de saúde pública no Brasil. O Aqui Acontece volta daqui a pouco.
A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo começa no dia 8 de novembro. Mais detalhes com a repórter Daniela Santos. Boa noite, Daniela. Boa noite. Entre os dias 8 e 28 de novembro, os postos de saúde vão iniciar a campanha contra a poliomielite e o sarampo. Crianças de 6 meses a 5 anos serão vacinadas contra a poliomielite e crianças de 1 a 5 anos contra o sarampo. A meta do governo é vacinar cerca de 12 mil crianças contra a polio e 10 mil contra o sarampo. As imunizações estarão disponíveis em cerca de 100 mil postos de saúde e vale lembrar que as vacinas ficam disponíveis durante o ano todo no Sistema Único de Saúde. E por falar em saúde, a repórter Patrícia Cornélio fez uma matéria muito importante sobre a autovacinação. Aqui no nosso hospital, na Zona Leste de São Paulo, acontece vários casos de pacientes que se automedicam de forma inadequada. Vale ressaltar que é muito perigoso, que pode dar reações alérgicas e pode causar até a morte. Aproximadamente 76% da população brasileira faz uso de medicamentos a partir da indicação de vizinhos, familiares, receitas antigas e até mesmo propaganda de remédios. Quando eu tô com dor de cabeça, eu tomo dipirona. Agora mesmo tomo remédio para emagrecer sem receita médica por mim mesmo. E é remédio forte, que eles dizem mesmo que é tarja preta, não pode ser sem passar no médico. E às vezes você vem no médico e demora muito, então às vezes prefere tomar em casa que acha que vai passar que é coisa mínima, né? Dependendo das dores que encontra, costumo sim, dor de cabeça. Recentemente estava com um torcicolo e acabei me automedicando sim. Uma semana depois ao médico, o médico prescreveu os mesmos remédios que eu tomei, aparentemente sim. Quem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma dor ou um incômodo? A automedicação, muitas vezes vista como solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. Luana Gomes da Silva, enfermeira do Hospital Hermelino Matarazzo, cita alguns dos problemas causados pela automedicação. Dor de cabeça, dores musculares, dor de garganta, como tomar um Voltaren, muita gente chega com dor nas costas, dipirona para dor de cabeça, esse tipo de medicação. Porque antigamente você chegava na farmácia, pedia uma amoxicilina e você conseguia. Hoje em dia não, hoje em dia tem a receita azul, né? Que é 2 vias, uma fica na farmácia, outra com você, contendo seus dados, RG, CPF, endereço e telefone. Toda medicação tem que ser prescrita por médico, porque só ele tem autonomia de prescrever e a pessoa se medicar. Pois é, a Anvisa diz que a intoxicação provocada pelo uso inadequado de medicamentos ocupa o primeiro lugar entre as demais causas de intoxicação no país, o que realmente é perigoso. Mas a população assume esse risco diante do descaso com a saúde pública. Se torna impossível avaliar a atitude de uma pessoa que toma essa decisão após passar horas esperando por atendimento médico em algum hospital sucateado Brasil afora. Mais do que orientar sobre os perigos da automedicação, as autoridades precisam urgentemente investir no setor, se é que ele continua sendo um direito constituinte. A Brasil Game Show, maior feira de games da América Latina, ocorreu recentemente e mostrou como o mercado de games está abrindo portas para os recém-formados. Entenda mais sobre o assunto na reportagem de Marisa Valsic. Uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Newzoo mostrou o avanço do mercado de games no Brasil. Atualmente, o nosso país está ocupando o 11º lugar no ranking mundial por receitas em games. Recentemente, ocorreu a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. Em 5 dias de evento, passaram pela Expo Center Norte, em São Paulo, cerca de 250 mil pessoas, batendo recorde. E para dizer um pouco mais sobre esse universo de games, falaremos com Marcelo Santos, que é professor universitário, desenvolvedor de games e especialista eletrônico. Professor, o Brasil está atrás de outros países no segmento de games? O nosso mercado ainda está engatinhando. A projeção, segundo a pesquisa realizada e lançada em fevereiro pela GE Games, nós iremos atingir 3 bilhões de dólares esse ano. Professor, referente ao mercado de trabalho, os novos profissionais que estão chegando, tem área aqui no Brasil? Sim, nós temos diversas empresas que recrutam os desenvolvedores de jogos. Nós temos 3 áreas que esse profissional poderá atuar, como roteirista, como game design, o profissional que irá fazer toda a concepção
gráfica do projeto e o programador. Referente a 2015, tem como o senhor já dar uma previsão como será esse mercado? Sim, para 2015 a expectativa são as melhores possíveis, com a TV digital, desenvolvimento de jogos e aplicativos para esse segmento, o lançamento dos óculos 3D com integração com os smartphones, também prometem aquecer a indústria nacional de desenvolvimento de jogos. Obrigada, professor. Obras de emergência do viaduto Saioá ficarão prontas antes do Natal. Veja agora nas imagens de Rodrigo Silva. Desde 26 de julho, quando um caminhão entalou embaixo da estrutura, que a Avenida Ricardo Jafé está com 3 faixas interditadas para as obras de recuperação do viaduto Saioá. Este congestionamento chega a mais de 2 km pela manhã. A obra está quase concluída, apesar da placa informar que fica pronta em janeiro de 2015. A Prefeitura disse que libera o trânsito ainda este mês. Atrás dos tapumes, vemos as torres de ferro que escoram as pistas do viaduto. A Secretaria de Infraestrutura de São Paulo informou que está trabalhando à noite e, por este motivo, não encontramos ninguém na obra. E veja a seguir. Família distribui alimentos para moradores de rua na Praça da Sé. O Aqui Acontece volta em instantes. Essa semana, o repórter Kaique Cobra visitou 2 grandes museus da cidade de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa e a Pinacoteca do Estado. Veja a matéria. A Pinacoteca é o museu mais antigo de São Paulo. Atualmente, conta com 9.000 obras. Entre os andares do prédio, podemos encontrar exposições temporárias e de longa duração. No segundo andar, está instalada uma galeria tátil, composta por esculturas brasileiras. Elas foram elaboradas para que visitantes com deficiências visuais possam apreciá-las. Todas são compostas por braille e áudio-guia. Tem muitos artistas brasileiros que fizeram história, que registraram momentos da história do Brasil, pontos do Brasil, paisagens brasileiras que não existem mais, estão registrados, estão aqui no museu, né? Em pinturas, esculturas. Então é importante o brasileiro conhecer a própria cultura, a própria história do seu país. Há muitos anos atrás eu ouvi falar da Pinacoteca como um espaço que tinha uma construção diferenciada. Os tijolinhos vermelhos, e também que foi um espaço que foi um símbolo de resistência numa época importante da nossa história. E quando eu cheguei aqui, descobri uma construção até moderna. A Pinacoteca funciona de terça a domingo, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Às quintas, o museu fica aberto até as 10 horas da noite. Estreia neste mês no Museu da Língua Portuguesa, Este Jornal Também é uma Piada, marcando os 50 anos do golpe militar de 1964, e traz também 17 obras, entre charges e tiras selecionadas pelo curador Rafael Ramos da Costa Fiorelli Vieira. A exposição ficará em cartaz até o dia 30 de novembro. O Museu da Língua Portuguesa funciona de terça a domingo, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Na última terça-feira do mês, o museu abre das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Vale lembrar que a entrada é gratuita às terças e sábados. Os 2 museus citados na reportagem são uma pequena amostra do patrimônio cultural que São Paulo reserva aos seus visitantes e moradores. Existe a história de que o paulistano não tem o hábito de frequentar exposições pela falta de atrativos que esses locais oferecem. A mídia tem papel fundamental para auxiliar na divulgação das mostras, o que deveria acontecer de maneira mais frequente. De certo modo, ela ajuda a despertar o interesse do público, mesmo sendo impossível agradar a todos os gostos. Jovens artistas se apresentam nas ruas e estações de metrôs em troca de dinheiro. Nossa repórter Ana Carolina flagrou 2 jovens fazendo música na cidade de São Paulo. Depois que a Prefeitura de São Paulo liberou a apresentação de artistas de rua pela cidade, diversos jovens estão indo para as ruas se apresentar para ganhar um dinheiro extra. Além da Avenida Paulista, que é famosa por ter uma grande concentração de apresentações, as estações do metrô viraram boas alternativas, já que oferecem um local coberto, seguro e com grande fluxo de pessoas. Apresentações ao ar livre têm se tornado a grande chance de muitos artistas.
Com o avanço da tecnologia e redes sociais, muitos têm a oportunidade de serem reconhecidos por seus talentos através desse meio. O YouTube e o Facebook são os principais meios de divulgação. Militantes do Estado Islâmico atacam mais uma vez uma tribo opositora no Iraque. Veja detalhes ao vivo com o repórter Michel Nogueira. Boa noite, Carlos. Boa noite, Rebeca. O Estado Islâmico executou hoje mais 36 pessoas na cidade de Anbar, região oeste do Iraque. Os militantes, a matança iniciou desde a semana passada, quando os militantes perseguiram inúmeras pessoas, matando suas vítimas e jogando seus corpos em valas e nas estradas próximas à cidade. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos do Iraque informou que até aquele momento o número de assassinatos era de 322 pessoas. Hoje, sexta-feira, 2 dias depois da primeira nota, esse número estima-se que esteja em 370 pessoas, em sua maioria mulheres e crianças. As pessoas estão com medo e não estão saindo de casa. Com você, Michel Nogueira, por Aqui Acontece. Agora, vamos com as principais manchetes internacionais da semana com a jornalista Mariana Prates. Podemos se consolida como alternativa ao bipartidarismo. A publicação do espanhol El País traz como matéria principal o crescimento do recém-criado Partido Podemos diante do eleitorado espanhol. The New York Times. Obama vai trabalhar com e sem os republicanos. O jornal americano The New York Times comenta a repercussão da eleição para o Senado e a Câmara. A manchete destaca a declaração do presidente Barack Obama sobre a futura relação com os republicanos. The Guardian. Revelado. Imposto da economia de ofertas somam bilhões. A manchete do The Guardian é sobre os altos preços da economia britânica. Já o Português Diário de Notícias tem a seguinte manchete. Portugueses expulsos do Timbor investigavam 8 ministros do governo de Xanana e repercute a expulsão de 8 portugueses do Timor-Leste. A publicação destaca que destes 8, 5 são juízes e 2 procuradores e estavam envolvidos na investigação do governo de Xanana. Por fim, o argentino El Clarín traz como manchete: a Aerolíneas gasta 75% a mais do que as outras companhias. A denúncia é contra os valores gastos pela companhia aérea Aerolíneas. A publicação também traz notícias sobre o atual estado de saúde da presidente Cristina Kirchner, internada desde domingo. Uma família distribui alimentos para moradores de rua na Praça da Sé. Vamos conhecer mais sobre a caravana Alta de Souza com a repórter Sara Lupe. Enquanto a maioria da população curte a noite de sábado com seus familiares e amigos, um grupo intitulado de Caravana Alta de Souza distribui alimentos e roupas para moradores de rua na Praça da Sé. Este grupo é formado pela família da dona Célia Mara, que foi a responsável por criar este projeto. É muito triste uma pessoa viver na rua, né, sem dignidade, quando poderiam ter uma vida boa, uma vida melhor. Então, há 35 anos atrás eu assistindo as pessoas na rua, que não era tanto como é agora, aí eu tive essa ideia de juntar meus filhos, né, meu filho de criação, pessoalmente que patrocina essa obra, alguns vizinhos, colegas, conhecidos, né? E aí nós fazemos esse trabalho de socorrer as pessoas de rua, que eu acho muita falta de dignidade uma pessoa viver na rua. A Caravana Alta de Souza existe há mais de 35 anos e começou no Rio de Janeiro e passou agora para São Paulo. É um grupo, na verdade, uma família que se reúne todo último sábado do mês para distribuir alimentos e doações de roupas e brinquedos para as crianças e as pessoas que moram aqui. Do contrário do que muitos pensam, a Caravana Alta de Souza é um movimento de solidariedade e não uma ONG. Todo o custo para fazer as refeições são da própria família. Já as roupas são doações de amigos e de conhecidos que aderiram à causa e que também participam na distribuição dos mesmos. Através dessa doação veio um incentivo também para nos ajudar, nos incentivar a sair da situação que é rua, porque o choque da rua não é fácil para qualquer um. Só quem convive na rua, que nem nós convivemos, sabemos muito bem o que passamos, o que vemos. A caravana se reúne todo último sábado do mês na Praça da Sé. Então, se você quiser ajudar, é só entrar no Facebook, na página Caravana Alta de Souza, e todas as informações vão estar lá para você poder ajudar. Termina agora mais um Aqui Acontece. Uma boa noite e até a próxima edição. Uma boa noite, mas antes fique agora com a crônica da jornalista Amanda Souza. A rotina nos cega e consegue fazer com que os laços que criamos pareçam, na verdade, pequenas amarrações, pequenas obrigações. Os sentimentos são cada vez mais virtuais e menos espontâneos. A saudade se resolve em um chat.
Eu te amo e bom dia se encaixam na mesma categoria de frases, e o tudo bem se transforma em uma pergunta retórica. Cabeças baixas durante o almoço encaram burramente seus telefones inteligentes. Aquilo que desconectar também distancia. Error 404. A ilusão pode ser brutal. Aos poucos o tempo passa e os laços se afrouxam. De que valem os likes, emoções ou emojis? A verdadeira conexão está nos laços que construímos sem solicitações de amizade.